Olá, no programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos de hoje nós vamos falar sobre as dimensões da eternidade. Eu estou recebendo no nosso estúdio o pastor Eliseu Bueno, que vai nos ajudar a aprender sobre este assunto. Então não sai daí que o Temas Bíblicos está no ar. Boa noite, muito obrigada por estar assistindo ao programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos. Eu fico muito feliz com a sua participação de qualquer lugar do mundo. Quero parabenizar a nossa vencedora do sorteio do livro que o pastor Jonatas deixou pra gente há 2 semanas, que foi a Bernadette Coutinho. A gente já entrou em contato com ela pelas redes sociais e em breve o livro vai chegar em casa, tá? Mas antes eu vou te explicar como você pode ficar por dentro dos temas que estão rolando aqui durante a semana, curtir as fotos e também participar das promoções. É só você entrar na minha fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano. Curte a página se você ainda não curtiu e se você já curtiu, ali embaixo tem uma setinha e você pode ativar as notificações, porque assim você vai receber, mesmo que você tenha perdido o programa ou durante a semana, você vai receber todas as nossas atualizações aí no seu Facebook. Então, curte e coloca ativar as notificações ali na setinha para poder acompanhar tudo aquilo que a gente posta e participar de tudo. Dá pra gente a sua sugestão de tema, o assunto que você gostaria de ver aqui, porque a gente prepara tudo com muito carinho, tá? Eu tô recebendo aqui no nosso programa o pastor e teólogo Eliseu Bueno. Tudo bem, pastor? Tudo bom, Jaque? Prazer te receber aqui, viu? Prazer retornar. Teólogo e professor de teologia, né? A sua aula é muito polêmica, pastor? Não é polêmica, não. Não? Porque eu ensino e mostro na Bíblia. Tá, então não tem como dar polêmica, né? Me amparo na palavra. Tudo então tranquilo, né? Muito boa noite, é um prazer te receber aqui, viu? Muito boa noite, Jaque. Falando hoje sobre um tema que vai trazer, eu acho que muito, foi por isso que eu falei que a gente vai aprender, vai trazer muito entendimento pra gente, né? Verdade. E fazer aquilo que a gente gosta quando o pastor Eliseu tá por aqui, que é caminhar pela Bíblia, Caminhar né? pela Bíblia. Uns leem a Bíblia, nós passeamos por ela. É verdade. Pastor, antes da gente começar o nosso tema, eu quero falar sobre esse livro, As Faces da Revelação de Deus para o Homem, que por sinal eu tenho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, para quem quiser adquirir. É um livro que eu já escrevi há algum tempo já, 8 capítulos, e eu basicamente falo sobre Jesus no Antigo Testamento, porque eu gosto muito de desfrutar daquilo que acontece e existe, está escrito no Antigo Testamento, né, que Jesus vem passeando. No Novo é muito fácil, porque está escrito. No Antigo a gente precisa de algumas encontrá-lo no Antigo Testamento, né? Então, eu tive a oportunidade de escrever o livro. Ele se encontra na livraria Erdos, né, www.erdos.com.br. Quem quiser adquirir. Gente, vamos lá para o bate-papo então. Pastor, eu queria começar te perguntando o seguinte. Quando a gente lê a Bíblia de um modo geral, Antigo e Novo Testamento, a gente encontra muitos números que se repetem. Sim. Várias vezes o número 7 coisas acontecem, 7 voltas, 7 isso, 7 aquilo, 7 o outro. Muitas vezes o número 3 isso, 3 aquilo, faça 3, aconteça 3 vezes acontecerá. E daí a minha pergunta é, esses números que aparecem de maneira repetida na Bíblia estão ali ao léu, por qualquer motivo, por uma coincidência, ou tem uma explicação para tudo? Quando a gente não entende dos números, a gente acha que eles estão ali, soltos na Bíblia e que precisava preencher e foi colocado um número. Mas quando a gente começa a estudar, a gente vê que não é isso. Fato esse que Deus gosta de número, porque tem um livro na Bíblia chamado Números. E número me remete a ciclo, Jaque. Perceba que você pode ver que nos últimos 7 dias aconteceu alguma coisa, nos últimos 7 anos, nas últimas 70 semanas, nos últimos 7 meses, ou nos 3, ou nos 2, ou nos 4. Tudo tem um significado. Eu gosto muito de número. Número, para mim, me remete a um caminho que a gente consegue trilhar. A gente vai passear muito sobre o número 3, porque hoje vamos falar um pouquinho sobre as 3 dimensões da eternidade. E eu vou explicar por que eu dei quis conversar contigo sobre isso, porque teve um versículo que me chamou a atenção. Já tem um livro sobre isso, pastor? Ainda não. Eu vou te contar, porque quando eu li as anotações que ele me mandou, eu falei, gente, tem um livro quase pronto aqui para ser desenvolvido. Não tem livro, não tem. Porque tem muita revelação nisso, né? Tem muita revelação, tem muita tipologia ali. Um cristão que não entende de tipologia, ele não consegue entender a Bíblia como um todo. Explica para a pessoa em casa o que é tipologia. Tipologia é o que aponta para algo.
por exemplo, vamos voltar no nosso primeiro programa, falando do Antigo Testamento. O Antigo ele aponta para o Novo e o Novo explica o Antigo. Nós vamos ver que várias tipologias do Antigo Testamento apontam para o Novo. Então, se a gente conseguir entender o que a tipologia nos aponta, a gente vai entender a Bíblia inteira sem problema algum. Perfeito. Sombra, né? Tipologia, figura. Você quer ver um exemplo? Quero. A Arca da Aliança, dentro do tabernáculo de Moisés, ela tem 2 querubins na tampa do propiciatório. Certo. Só que se você for em Ezequiel, a Bíblia fala que existem 4 querubins nas rodas do trono. E aí? Veja que a arca aponta para um lugar. O livro dos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele fala que aquilo que foi feito como sombra. Não é algo... É um apontamento, não é literal. É um apontamento, não é literal. Ou seja, a Arca da Aliança é o trono de Deus. O trono de Deus é o trono de Deus. Na Arca da Aliança eu tenho 2 querubins, no trono de Deus eu tenho 4 querubins. Por isso que às vezes as pessoas se confundem porque elas querem encontrar coisas literais. E algumas coisas são literais, mas algumas coisas não são literais. Né? Nós vamos ver na oferta de Abraão em Gênesis 15. Tem tanta coisa para a gente ver. Que é o que... Pode falar pra gente, é o que acontece... É o que acontece quando a gente quer ler a Bíblia de forma literal. Tem um texto. Por favor, fique à vontade. Apocalipse capítulo 4, verso 8. A parte B diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus onipotente, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Veja que são 3 tempos. O tempo do era, o tempo do é e o tempo que há de vir. Na Bíblia, existem 3 dispensações. Em Efésios capítulo 3, verso 9, ele vai falar da dispensação do mistério, que é a primeira dispensação. 3, verso 9, ele diz assim... Eu já vou convidar os meus telespectadores a separarem papel e caneta e irem anotando todos esses versículos para depois estudarem, porque a gente vai aprender muita coisa. E trazer ao conhecimento de todos os homens qual seja a dispensação do mistério, que desde antes dos séculos esteve escondido em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Dispensação agora da graça. Efésios capítulo 3, verso 2. Se é que tendes ouvido acerca da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Efésios capítulo 1, verso 10. E a convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, a encabeçar todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Ou seja, veja que existem 3 dispensações. A Bíblia fala de 3 dispensações. A teologia fala de 7 dispensações. A teologia fala da dispensação da totalidade, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Isso é o que a teologia fala. Agora, o que a Bíblia fala são 3. É como a teologia dividiu tudo para poder estudar. Dividiu para estudar. Mas, biblicamente, são 3. Que são a eternidade para trás, a eternidade para frente e a eternidade e o presente, atual. A eternidade atual. Aí você fala assim, poxa, Eliseu, mas se a eternidade ela não tem É curioso isso, né? Porque se a gente não tem a eternidade sem para trás e sem para frente... Por isso que é uma coisa assim, Jaque. Todo cristão precisa receber a palavra no seu espírito. Porque no seu espírito ele recebe por revelação. Se ele recebe na alma, ele recebe por comparação. A alma, ela aprende comparando. Olha isso, olha aquilo. O espírito não. O espírito, quando ele recebe por revelação. Por isso que ele não questiona. E é interessante isso que você está falando, pastor, porque quantas vezes você... Eu vou falar algo que eu acho que todo mundo aqui vai se identificar. Logo que você se converte, que você ainda não tem muito entendimento bíblico, você sabe que Jesus te salvou. Aí, às vezes, você quer explicar, gente, vai além de qualquer explicação que ele fez por nós. Às vezes, a pessoa nem ouviu a história completa, não sabe nem direito como é que foi a obra na cruz, ainda, né? Mas ela recebeu. Ela recebeu algo completamente diferente. Porque ela recebeu no espírito. Quando ela recebe na alma, ela questiona. Mas será que é assim? Será que ele morreu mesmo? Será que... Então, a alma, ela questiona. O espírito, não. Por isso que o escritor João, o apóstolo João, ele vai dizer assim, que o nosso espírito está pronto.
E a unção nos ensina todas as coisas. Então isso não quer dizer que a gente não precisa de entendimento. Você precisa de entendimento. Você acabou de falar que nos ensina todas as coisas, Ele né? nos ensina. Agora, olha só que interessante. A Bíblia não fala que quando você semeia, você vai colher 30, 60 e 100 por um? Ah. Quando você recebe no seu espírito... De novo 3 aí, né? Ó, olha só. 3 etapas. Quando você recebe no seu espírito, você vai colher 30 vezes. Quando você recebe na sua alma, você vai colher 60. Quando você recebe no seu corpo, você vai colher 100. Mas, Eliseu, como isso? Como isso? A alma está no meio do caminho. Por isso que Davi diz assim, alma, aquieta-te. A alma de Davi estava atribulada. Davi dá uma voz de comando, ou seja, o espírito de Davi dá uma voz para a alma. Tudo que nós recebemos no espírito. A alma está no meio do caminho. O corpo vai desfrutar ou do que o espírito está falando, ou do que a alma está dizendo. Então, quando você sendo cristão, você entregando a sua vida para Jesus, você sendo uma nova criatura, você já colhe 30 vezes. Agora o desafio é sair do espírito e vir para a alma. Você vai colher 60. Sai da alma e vem para o corpo. Você desfruta no seu corpo a plenitude. Fantástico, sensacional. Por que no corpo a plenitude? A palavra de cura já está sobre a nossa vida. Então, a palavra de cura já está no espírito. Eu vou declarar a palavra de cura, ela precisa passar pela alma e eu desfrutar no meu corpo. É no corpo que eu desfruto, porque é no corpo que eu me relaciono com o mundo. E daí isso tem a ver, eu não vou entrar nessa polêmica, mas por que algumas pessoas são curadas, outras não são? Será que todos poderiam ser curados, exceto daquilo pelo qual haveriam de morrer, obviamente? Aí a gente já abre uma... Posso te falar uma coisa? Por favor. Posso te falar uma coisa? Pode. Romanos, capítulo 8, verso de número 11, se não me falha a memória. Deixa eu pegar aqui exatamente. Verso 10. Mas se Cristo está em vós, mesmo que na verdade o corpo esteja mortificado por causa do pecado, o Espírito vive por causa da justiça. Olha o 11. E se o Espírito daquele que levantou a Jesus Cristo dos mortos habita em vós, da mesma forma que ele levantou dos mortos a Cristo, vivificará também o vosso corpo mortal pelo Espírito que habita em vós. E aqui está Espírito com letra maiúscula. Aí você pode perguntar assim para mim, Eliseu, no primeiro programa que a gente gravou, nós falamos sobre as pisaduras de Jesus, de Isaías 53, e ele dizia que, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se eu falar para você que aquela palavra é para os judeus, você vai acreditar? Conta mais. No Antigo Testamento as coisas eram feitas pelas obras. Para você alcançar alguma coisa, você tinha que fazer alguma coisa. Então, como eles precisavam de obras, de resultado, então está escrito que pelas pisaduras de Jesus, eles seriam sarados. Mas o escritor ao livro de Romanos diz assim, não é pelas pisaduras, é pelo Espírito. Ou seja, uma pessoa é curada não pelas pisaduras de Jesus até o Calvário, ou até o propiciatório, a tampa do propiciatório celestial, como a gente já estudou sobre isso no Novo e Vivo Caminho. Mas é pelo Espírito. Ou seja, a cura vem através do Espírito. O Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, é o mesmo poder que habita na nossa vida. O Espírito Santo está no meu espírito. Então eu preciso permitir que eu coloque a alma no lugar dela e fale assim, alma, você vai deixar a cura sair do espírito e atingir o corpo. Era isso que eu ia te perguntar, porque seguindo essa sua lógica de raciocínio, a minha pergunta é, então quer dizer, se o Espírito Santo e o nosso espírito, né, conseguem, quer dizer, o nosso espírito consegue compreender, a gente consegue passar isso para nossa alma, o corpo vai desfrutar da cura, disso. Por exemplo, é isso. Agora é o seguinte, quando você quer construir uma casa na beira da estrada, você vai no Ministério da Saúde para perguntar isso? Claro que não. Não. Ou seja, algumas vezes nós utilizamos bases bíblicas, eu não vou dizer errada, mas que não condiz e não conseguimos desfrutar.
A falta de entendimento nos faz sofrer. O nosso maior inimigo não é o pecado. O nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo não são os demônios. O nosso maior inimigo é falta de conhecimento. Agora, ainda falando sobre conhecimento, a gente já vai seguir por aí, mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que tem gente se perguntando a respeito disso. A gente está falando sobre números e a gente sabe que tem gente aí que estuda a tal da numerologia. Tem gente que troca nome, tem gente que põe ponto, tem gente que põe Y no lugar do I para dar um número tal, troca o sobrenome. E N coisas acontecem por causa dos números. E a gente está falando sobre eles. Até que ponto, biblicamente, isso é importante? Até que ponto a gente tem que tomar cuidado com as ciências que são desenvolvidas a partir disso? Olha só, Jaque, tudo que é feito hoje, as pessoas pegam a Bíblia como base. E a partir da Bíblia, elas fazem o que elas querem. Até heresias, né? Até heresias. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala de um nome, isso é uma opinião minha. Eu não estou falando só de um nome, eu estou falando de uma unção. Quando eu estou falando de Davi, quando eu falo de Moisés, quando eu falo de Jesus, quando eu falo de Paulo, eu estou falando de uma unção. A maior prova é o que o nome de Jesus pode fazer. E você me lembrou de uma coisa interessante. Por favor, siga. Ele olha e ele pensa assim, falo ou não falo? Fala, pastor. Tem um texto na Bíblia. Ô, Jaque. Marcos, capítulo de número 16. Marcos 16, verso 17. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Aí na sua Bíblia, na minha, na Bíblia de todo mundo, vai estar 2 pontos. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Quando nós lemos esse texto, nós achamos que simplesmente o nome de Jesus é quem vai expulsar o demônio ou que vai você falar novas línguas. Agora eu vou ler esse texto corrigindo a pontuação. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Ponto. Expulsarão demônios e falarão novas línguas. Perceba que o que vai expulsar o demônio, o que vai fazer falar em novas línguas, e aí pegar em serpente, se beber em alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, é você crer no nome de Jesus. Não você falar simplesmente o nome de Jesus. Porque senão a gente poderia imaginar uma pessoa... E quantas vezes a gente vê, né? Ah, mas a pessoa expulsou em nome de Jesus e não aconteceu nada? Peraí, vamos entender o contexto. Talvez a pessoa não creia e esteja ali só pronunciando. Por isso que muitos vão chegar diante de Jesus e falar assim... Diante de Jesus não, diante do Pai. Pai, mas em teu nome expulsei demônios, em teu nome... Não te conheço. Quem é você? Você podia usar o meu nome, mas não queria no meu nome. Então, assim, são coisas que a gente só vai conseguir descobrir na eternidade, vamos dizer assim. Quando nós estivermos, porque tem coisas que a gente ainda é limitado no nosso tempo. E a gente segue falando sobre as dimensões da eternidade no próximo bloco. Eu vou para um break, daqui a pouquinho eu estou de volta. Continuo conversando com o pastor Eliseu Bueno, não sai daí. Beleza. Você sabia que Eliseu foi discípulo de Elias e seguiu o mesmo ministério, eliminar o culto a Baal de Israel? No entanto, não usou de força como seu mestre, seu caminho foi da mansidão e da educação. Temas Bíblicos está de volta. Boa noite para quem ligou a TV agora. A gente está falando sobre as dimensões da eternidade com o pastor e teólogo, também escritor, Eliseu Bueno, que está aqui no nosso estúdio. Pastor, a gente volta depois dessa correção do versículo bíblico que a gente lê. E eu queria até te fazer uma pergunta também, ainda sobre o estudo. E eu sei que muitas pessoas, assim como eu, talvez tenham feito só um curso de teologia, não tenham feito faculdade, estudam a Bíblia, mas... o que a gente vai buscar, às vezes, no original, uma vírgula, uma palavra que tenha sido traduzida e não é bem isso que quer dizer, faz muita diferença? Faz diferença, Jaque. A gente precisa se esmerar. É claro, tem pessoas que desfrutam da Bíblia, olha, eu sou salvo, Jesus me alcançou, perdoou os meus pecados e eu sigo a minha vida. Mas tem pessoas que gostam de estudar um pouco mais, de se aprofundar, de desfrutar um pouco mais da Bíblia. Porque a Bíblia,
propriamente dito, diz que nós reinaremos em vida e que nós vamos desfrutar da nossa herança como filhos em vida. E olha que interessante, o que define se um cristão vai desfrutar da herança ou não é uma palavrinha chamada maturidade. Gálatas capítulo 4, verso de número... Vai anotando aí, gente, depois a gente Gálatas estuda. capítulo 4... Poxa, Jaque. Fugiu. Pode citar, Mas eu pode citar. vou poetizar o texto. Por favor. Diz assim que o menino, mesmo herdeiro, se ele não tem maturidade, entre ele e um escravo, não tem diferença alguma. Então, o que vai fazer nós desfrutarmos Então, quer da dizer, a herança gente, com aquele que não conhece... é maturidade. Então, quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu me aproximo do Espírito Santo, da sua palavra. Quanto mais eu compreendo a Bíblia, eu consigo não só lê-la, mas passear por ela, eu vou me tornando maduro. Um conjunto, porque eu te pergunto isso. Tem gente que ora muito, tem gente que lê muito a Bíblia. Tem gente que não faz os dois. É importante os dois? É os dois. Equilíbrio, né? Por isso que é bacana o número 4 na Bíblia. Como Porque é o o número 4? na Bíblia fala sobre equilíbrio. Não é propriamente o nosso tema, mas o que significa o número 4 na Bíblia? O número 4 fala os 4 cantos da terra, as 4 estações do ano, as 4 argolas da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela tem ali 4 argolas. Quando você separa, a gente vai tentar entrar aqui sobre as 3 dimensões do tabernáculo. Mas veja, o tabernáculo ele é o pátio. Se você quiser já emendar aí com as dimensões, fica à vontade. Eu vou emendar. O pátio, o lugar santo e o santíssimo. Que já são 3. Que são de 3. novo, né? 3. De novo, Estamos 3. aqui no 3. Que tem um motivo para ser 3, Tem um motivo, né? apontando para Jesus. Perfeito. Vamos lá. O pátio é um lugar grande. Aproximadamente 44 metros por 22. Do lado de fora do pátio, você tem o altar de holocausto e você tem a pia de bronze. O altar de holocausto era onde se faziam os sacrifícios, as ofertas. Oferta, sacrifício, isso me aponta para uma coisa, isso me aponta para o sacrifício de Jesus na cruz. Quando você sai do altar de sacrifício, você vai para a pia de bronze. A pia de bronze me remete a 2 coisas. Água me remete a batismo, me remete à palavra. Ou seja, quando você passa pela primeira porta para você entrar no pátio, primeira porta, segue a minha linha, primeira porta. Vamos lá, tô imaginando. Você encontra... Porque a gente ainda está no pátio, A gente está no pátio. Tem a separação. A pessoa está do lado de fora e entrou no pátio. Ela aceitou a obra de Jesus. Quando ela aceita a obra de Jesus, ela se batiza. Só que tem pessoas que só gostam disso. Bom, digamos que é o primeiro passo, é isso? É o primeiro passo, mas tem pessoas que só ficam no primeiro passo. Bom, eu me converti, eu vou dar minha oferta, vou dar meu dízimo, já vou me batizar. Que Jesus salva, vou para a igreja uma vez por semana e está ótimo. Para mim é o suficiente. A gente pode comparar as pessoas que andam no pátio com os 500 seguidores que acompanhavam Jesus no seu ministério. A base da pirâmide ali, os 500 seguidores que andavam com Jesus. Só que tem alguns que falam assim, eu não quero só ficar no pátio. Eu vou entrar no lugar santo. Quando você passa pelo lugar santo, você passa por 5 colunas. E você passa pela segunda porta. 5 colunas na Bíblia me remete aos 5 ministérios. O apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral e o ministério de ensino. Quando você entra na segunda dimensão, digamos assim, do tabernáculo de Moisés, você vai ter ali 3 utensílios. Do seu lado direito, a mesa dos pães. Do seu lado esquerdo, o candelabro. E na frente, o altar de incenso. Quando você não se contenta em ficar no pátio, você diz assim, eu vou para outra dimensão de vida. Eu vou desfrutar mais agora. E é os 5 ministérios que vai te ensinar o que é ceia, o que é Espírito Santo e o que é adoração. Nesse lugar, isso me remete aos 70 que Jesus enviou. Que daí você percebe que vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Aos 12 que ele enviou e aos 3 mais próximos. Uau.
que sempre estavam com Jesus. Então, quando você entra ali, os 5 ministérios vai te ensinar, olha, é ceia. Ceia é um direito seu, como filho. Agora você é herdeiro, agora você pode participar da mesa. Agora você pode participar da comunhão, você tem comunhão com Deus, você tem comunhão com seu irmão. O candelabro, eu vou te ensinar o que é Espírito Santo, o que é batismo, o que é falar em línguas. Eu vou te ensinar o que é adoração, altar de incenso. Só que tem gente que não se contenta em ficar só ali. Ele diz assim, eu vou dar mais um passo. Eu vou passar pela terceira porta. Eu vou entrar no Santíssimo. Só que quando ele passa pelo terceiro lugar ali, que separa o lugar santo do Santíssimo, ele passa por 4 colunas, não é mais 5, é 4 colunas. Quando você sai do lugar santo e você vai para o Santíssimo, o 4 é equilíbrio. É o próprio Jesus que vai te ensinar a viver uma vida cristã equilibrada. Uau, é mais intimidade. É mais intimidade. Quem tem intimidade? João. Jesus está na mesa da ceia. Olha isso, já. Jesus está na mesa da ceia. Jesus lança uma palavra. Jesus diz assim, um de vós há de me trair. Pedro está do lado de João. Pedro chega para João e diz assim, João, pergunta para Jesus quem é. Olha só a cabeça de João. Mestre, sou eu? João não quer saber quem é que vai trair Jesus. Ele queria saber se o coração dele podia fazer uma coisa dessa. Ele queria saber se era ele. Aí Jesus... Nossa, que sensacional Jesus isso que você vira está para agora. ele e fala assim, João, é aquele a quem eu der o bocado molhado. Ou seja, quando você está perto de Jesus, você tem a revelação primeiro. Não, e não é só... Olha, o que você traz aqui agora me traz uma revelação que é tão incrível, pastor Eliseu, porque eu vou dividir algo aqui com vocês, da minha vida e do que eu tenho vivido com Deus. Eu fui orar a respeito de uma pessoa que eu peguei falando mal de mim, né? Aí eu fui orar, né? Falei, Senhor, aquela pessoa estava falando mal de mim, que absurdo! E na sequência eu lembrei que assim que eu peguei ela falando mal de mim, eu comentei com uma pessoa que ela estava falando mal de mim. E Deus falou, oi? 1 a 1 igual a 2? Você fez a mesma coisa. Isso que o pastor Eliseu está falando é uma revelação muito interessante, porque muitas vezes nós olhamos sempre para o outro, para o erro do outro, para o mal que o outro nos faz. E com a intimidade que João tinha, João podia ter agido de uma maneira diferente, mas a atitude que João tem é, Senhor, eu vou fazer alguma coisa errada. Eu vou fazer errado. Ele não está preocupado com ele. Pedro queria saber quem que era. O texto é claro, o texto fala, João, pergunta quem é. Aí João fala assim, eu vou perguntar quem é? Eu quero saber se sou eu que estou com esse coração de que vou trair o mestre. Sensacional. Que intimidade possa nos trazer isso, né? Não se preocupar com o outro, se preocupar conosco, né? Agora... E ele ainda teve a revelação primeiro, gente. Porque Jesus contou para ele, né? Ó, deixa eu te trazer um texto, Jaque. Oh, Jesus. Você me põe em cada uma. Que bom. Que bom que o pastor sai de Curitiba e veio semana passada acompanhar o amigo dele, o pastor Hernani, e agora está aqui também. Olha aqui, 1 Coríntios 11, 25. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer este pão ou beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue. Portanto, examine-se o homem na própria alma. E então coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. As pessoas acham que esse o corpo do Senhor é o pão que ela está comendo. Vou te dar um exemplo. A pessoa saiu de casa. Alguém fechou ela no trânsito. Ela solta aquele palavrão. Fica furiosa. Quando ela chega na igreja, ela fala, hoje é ceia. Eu me esqueci. Pai, me perdoa os meus pecados porque eu fiz isso, aquilo, outro. Ele acha que discernir o pão está falando do pão físico. Discernir o pão está falando do seu próximo. É o corpo igreja, né? É o corpo igreja, é o corpo de Cristo. Então, a partir do momento que eu começo a falar mal do meu irmão, eu não estou discernindo o corpo de Cristo. Por isso que há muitos entre vós que já dormem.
Inclusive, aí especificamente, eles tinham um problema realmente por conta que as pessoas que não queriam respeitar o momento até, né? É por isso que vem até essa instrução e cabe muito para nós. É interessante, pastor, eu divido essas experiências com os meus telespectadores porque acontece com a gente. Então, quando eu fui orar indignada porque tinham falado mal de mim, logo em seguida eu senti o Espírito Santo me falando, em seguida você comentou com uma pessoa que ela falou mal de você, então a oração tem que ser outra, filha. É impressionante como com Deus a gente aprende a cada dia. Às vezes a gente olha e fala, bom, eu já aprendi tudo. Quando isso acontecer, minha gente, não. O Espírito Santo está nos ensinando a cada dia. E, de novo, então me chamou muita atenção. Por quê? A gente tem que entender o corpo, né? O corpo de Cristo, né? Nós somos, porque as pessoas, elas, assim, já que elas falam assim, se alguém se levantar contra mim, Deus vai se levantar. Mas e se você se levantar contra aquela pessoa? Ela é corpo de Cristo como você. Isso. Da mesma forma que vale para o ímpio, vamos usar essa expressão, que está lhe atacando, vale para a pessoa de dentro da igreja, convertida, que também está te atacando ou vice-versa. Você sabe que ontem, eu não sei em que contexto, não sei nem aonde que eu ouvi isso, alguém falando a respeito do pecado de rebelião. E eu achei interessante porque às vezes a gente vê situações, e eu vou falar agora sobre... Bom, deixa Deus dirigir esse bate-papo, sobre liderança. Porque, às vezes, a pessoa está falando mal do pastor dentro da própria igreja, gente. Está reclamando do próprio pastor, está falando mal do irmão, está falando mal do obreiro. Gente, cuidado com isso, não é verdade, pastor? A gente pode seguir uma linha interessante? Pode. Olha só. A partir de Gênesis 24, quando o pai Abraão manda buscar uma noiva para o seu filho Isaque, e ele chama Eliezer. Certo. Vamos falar de tipologia? Vamos. Quem representa Abraão? Aponta para Deus. Quem é Isaque? Aponta para Jesus. Quem é a noiva? Aponta para a igreja. Quem é Eliezer? Aponta para o Espírito Santo. Eliezer recebe uma missão. Vá buscar uma noiva para o meu filho. Veja que Eliezer não é a noiva. Eliezer, ele é um amigo do pai do noivo, ou ele é amigo do noivo e vai buscar uma noiva. Quando ele encontra a noiva está carregando água. Porque a água representa a palavra. A palavra está na noiva. E precisa haver a viagem de volta, porque Eliezer foi. Eliezer foi com presentes. Eliezer foi com dons. Estou fazendo um paralelo entre o antigo e o novo. Entre a noiva, a Rebeca, e a igreja. Nós. Eliezer sai com presentes, sai com transporte para buscar a noiva. A noiva tem que voltar. No meio do caminho, a noiva precisa dormir. No meio do caminho, a noiva precisa tomar banho. No meio do caminho, a noiva precisa ir ao banheiro. Eliezer nunca olhou para a noiva com olhos de sedução, nunca quis abusar da noiva, nunca quis se apoderar da noiva, porque ele sabia que aquela noiva, aquela mulher, não era dele, era do noivo. Eliezer vem caminhando com a noiva até o dia em que ele traz a noiva para o noivo. E eu posso imaginar o pai Abraão chegando e falando assim: Eliezer, muito obrigado pelo trabalho que você fez. Obrigado pela sua fidelidade. Obrigado pelo seu serviço. Obrigado pela sua honra. Quando nós entendemos que eu não sou simplesmente a noiva sentada no banco, olhando todas as coisas, mas eu sou o amigo do noivo ou o amigo do pai do noivo, que estou ajudando, cooperando, para que a noiva seja preparada para o dia do casamento do noivo. Acontece isso com Esther. Olha isso. Esther capítulo 5. Vamos lá. Esther capítulo 5, verso de número 1. Olha como começa... Sinal, tem alguns dias específicos que ela se preparou. A gente vai chegar. Olha como começa o texto, Jaque. Ao terceiro dia.
Não foi no primeiro, não foi no segundo, mas foi no terceiro dia. Ester se vestiu de trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio do rei, de frente do salão do trono. E o rei estava sentado no seu trono real, na sala real, olhando para a entrada. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Ester, que estava em pé no pátio, ela alcançou o favor perante ele. E o rei estendeu para Ester o seu cetro de ouro que tinha na sua mão. Ester, pois, chegou-se e tocou na ponta do cetro. Verso 3. Então o rei lhe disse: o que tens, rainha Ester? Qual é a tua petição? Até a metade do meu reino se te dará. Só que eu te faço uma pergunta, Jaque. Ester já estava sendo preparada para se encontrar com o rei pelas virgens há muitos meses. E ela espera 3 dias. Isso aqui aponta para a obra do nosso Senhor Jesus. Primeiro dia, crucificação. Segundo dia, sepultamento. Terceiro dia, ressurreição. E ela já vinha sido preparada pelas virgens. Veja, a tipologia de amigo do noivo e virgens é a mesma coisa. As virgens são aquelas que ajudam a noiva a se preparar. O que é mais importante num casamento? A festa? Não. O noivo? Nem tanto. Desculpa, gente. Todo mundo fica de olho na noiva. E detalhe, na roupa que a noiva está usando. Se você for para Mateus 25, a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é semelhante. E aqui eu vou dar só uma palhinha assim. As 3 dimensões do reino de Deus. Por que as 3 dimensões do reino de Deus? A Bíblia fala que o reino de Deus é semelhante. Aonde o reino de Deus é semelhante? Nas parábolas. Se você olhar o Novo Testamento, você vai ver o reino de Deus é semelhante a um semeador. O reino de Deus é semelhante a um fazendeiro. Ou seja, a primeira manifestação do reino de Deus é semelhança. A segunda manifestação, ou a segunda dimensão do reino de Deus é realidade. Quando que o reino de Deus é realidade? Quando Cristo governa a nossa vida. E a terceira dimensão do reino de Deus, a manifestação no milênio. Semelhança, realidade e manifestação. Por que eu falei disso? Porque eu estou falando das virgens. Se eu estou falando das virgens, eu estou falando do amigo do noivo. A Bíblia fala de 10 virgens, correto? Certo. 5 prudentes. E 5 insensatas. E 5 insensatas. Quem são as 5 prudentes e quem são as 5 insensatas? As 5 prudentes são as que têm o óleo, o azeite. Aquelas que têm o Espírito Santo. As 5 são aquelas que não têm o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo? É aquele ministério que o Senhor Jesus levantou. Então, as 5 virgens... Pensando que as 10 representam a igreja, né? As 10 representam a igreja. Não, do mundo da igreja, né? Isso é claro, As 10 representam a igreja. Só que é o seguinte, as 10 representam uma igreja que foi levantada por Jesus, as 5 representam uma igreja que foi levantada por Jesus. E as outras 5 não foi uma igreja levantada por Jesus. Elas mesmas se intitularam igreja e elas mesmas disseram assim, vou abrir o meu próprio ministério. Jaque, 5 ministérios são os 5 ministérios levantados por Jesus, que nós já falamos. Apostólico, profético, evangelístico, ministério pastoral e ministério de ensino. São 5 ministérios aprovados por Jesus. São os 5 ministérios que ajudam a noiva a preparar a sua veste para se encontrar com o noivo no dia da festa, no dia das bodas do Cordeiro. E as 5 que não têm o azeite, que não têm o óleo, que não têm o Espírito Santo? Quando vem o noivo, a Bíblia fala que ele virá num piscar de luz. E eu vou dizer para você o meu ponto de vista. Meu ponto de vista. É uma opinião minha. Por que a lâmpada tem que estar acesa? Para o noivo, quando vier, olhar a qualidade da roupa da noiva. Salmo 45:13 vai dizer que quem acompanha a noiva para se encontrar com o noivo são as virgens. Eu vou ter que ir para o break, mas eu vou te deixar uma pergunta então para o próximo bloco, que é: esses ornamentos do vestido de noiva, da maneira como a noiva está, a gente adquire isso aqui nessa terra como?
Peraí que você vai explicar pra gente no próximo bloco. E a gente segue falando sobre as dimensões da eternidade já com o pastor, teólogo e escritor Eliseu Bueno. Não sai daí que eu já volto. Você sabia que os únicos milagres de cura e ressurreição no Antigo Testamento foram realizados pelos profetas Elias e Eliseu? Temas Bíblicos está de volta. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Aí na sua casa tem uma criança talentosa? Ou de repente um neto, um sobrinho? Tem uma criança muito talentosa? A gente quer saber. Faz o seguinte, faz um vídeo dessa criança, grava um áudio dessa criança. Não sei o que ela faz, se ela canta, ela interpreta, ela conta piada. O que ela faz que é muito bom? Ela é um charme, ela é uma graça, ela fotografa muito bem? Então manda pra gente que a gente quer saber o talento dessa sua criança. É só você mandar e-mail para novidade@hittv.com.br. novidade@hittv.com.br. Manda que em breve você vai saber o que é que vai acontecer por aqui pela programação. Lembrando que a gente está fazendo isso para as crianças, então só vale para quem tem até 12 anos de idade. Então mamãe, vovó, tia, amigo, você que é aí mamãe, papai, coruja, manda pra gente, tá? A gente está esperando o seu e-mail. Agora a gente segue aqui o nosso bate-papo com o pastor Eliseu Bueno, falando sobre as dimensões da eternidade. Pastor, eu vou retomar o que a gente estava falando no bloco anterior. O senhor disse que no seu entendimento, quando a gente fala sobre as 10 virgens, 5 são prudentes, estão lá com azeite, com a lamparina acesa, 5 imprudentes, 100. O seu entendimento é que a importância até dessa lamparina estar acesa, o que isso pode significar, é que o noivo quer ver as vestes da noiva, que quando a gente pensa no casamento, é o que todos veem de mais importante. A minha pergunta é, aqui nessa terra, como que a gente prepara essas vestes? Olha só, Jaque, eu tenho uma linha de pensamento da seguinte forma. A Bíblia fala de vestes de salvação. Vestes de salvação, eu não faço nada, porque quem fez por mim foi Jesus. Perfeito. Agora, a Bíblia vai falar sobre um outro tipo de veste. Em Apocalipse, capítulo de número 19, verso de número 8, diz assim: E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras dos justos dos santos. Eu não faço obra para ser alcançado, mas porque eu fui alcançado, em gratidão ao noivo, eu faço as obras. E eu faço obras vivas. Ah, Eliseu, o que é obras vivas? Por que você está dando essa conotação de obras vivas? Obras vivas eu faço quando eu não busco o meu próprio bem. Eu busco o interesse do próximo. Filipenses 2:3, que eu devo considerar o meu próximo superior a mim mesmo. Todos acham que Elias, quando conversa com Eliseu e diz assim, o que você quer de mim? A NVI, a nova versão internacional, ela dá uma ênfase muito interessante e diz assim, eu quero ser o principal herdeiro da sua unção profética. Aí o que Elias fala para Eliseu? Tá bom, se você me vir subindo, isso acontecerá contigo. Isso não é se você me vir caindo, se você me vir no prejuízo, se você quiser me dar uma rasteira e tomar o meu lugar. Não é isso que o texto está dizendo. Ou seja, vamos supor que a gente está no Antigo Testamento e que a gente possa ter porção dobrada do Espírito sobre a nossa vida. Porque depois da obra de Jesus, nós temos a totalidade do Espírito em nós. Mas, vamos supor que a gente está lá. Em 2 Reis, capítulo 2, nós estamos lá vendo essa conversa. Quer unção dobrada sobre a sua vida? Considere o seu próximo superior a você. Faça o seu irmão subir. Deixe ele num patamar superior a você. E eu fico imaginando Elias e Eliseu dê todo o suporte que ele precisa, né? Porque era isso que Eliseu fazia por Elias, né? Eliseu era aquele que derramava água diante de Elias. Ele era o moço, né? Como a gente fala, né? Ele era o moço. E ele servia. Ou seja, quando eu entendo que eu não sou somente a noiva, sentada na igreja, ouvindo a palavra, por favor me sirvam, por favor eu quero isso, eu quero aquilo. E aí eles olham e falam assim, não, eu não sou simplesmente a noiva,
eu sou amigo do noivo. É diferente. Ou seja, se nós, pastores e líderes, entendermos que nós somos amigos do noivo, a nossa igreja no Brasil vai mudar. E a igreja também entende isso sobre os pastores, né? Sim. Porque eu acho interessante como isso se propaga de alguma maneira. Às vezes eu vejo umas coisas, eu vejo umas publicações e a pessoa tem ousadia. Eu acho que mesmo que o pastor dela tenha errado, que muitas vezes eu vejo que não é o pastor que errou, mas é uma outra conversa, a pessoa tem a ousadia de fazer uma publicação falando mal do pastor da igreja dela. Eu fico pensando, onde é que essa pessoa pensa que ela vai parar? E aí as redes sociais para mim são um perigo, pastor, porque isso que o senhor acaba de falar é algo muito importante. A intimidade que os pastores devem buscar ter com Deus, a importância, sim, a gente sabe da responsabilidade que os pastores têm com as suas ovelhas, mas não é diferente a importância que as ovelhas têm que dar para os seus pastores. Sim. Como que as pessoas podem usar redes sociais? Eu poderia falar do contrário, do pastor falar mal de uma ovelha também na rede social, também acharia um absurdo. Mas às vezes eu vejo posts de pessoas tendo a ousadia de falar mal dos seus líderes. Eu não entendo uma coisa dessas, pastor. Olha só, Jaque. Quando Saul estava perseguindo Davi, e eles estão na caverna de Adulão, os moços de Davi falam assim, Davi, é nossa sorte, vamos comer ele, vamos fazer sashimi dele agora, vamos fazer picadinho dele. Davi diz assim, levantaria eu a minha mão contra o ungido do Senhor? E veja, nesse episódio, Davi já havia sido ungido rei, mas ele não estava exercendo, mas ele já havia sido ungido. Davi foi ungido ele podia pensar, vou matar ele e vou exercer agora, mas não era assim que era para ser. Davi foi ungido aos 15, aos 17, aos 30 anos. Quando Davi é ungido rei, ele é ungido no momento em que o Salmo 23 e o Salmo 69 é escrito. Todo mundo olha o Salmo 23 e lê ele corrido. Lê ele corrido. Senhor meu pastor, não me faltará, guia-me sobre águas tranquilas, e sobe numa moto, 120 por hora e passa pelo texto. Mas para você entender o Salmo 23, você precisa ler o Salmo 69. Quando você junta os dois salmos, você vai perceber claramente que Davi, por ser um filho bastardo de um adultério de seu pai Jessé com uma moabita... E é muito interessante isso, porque daí a gente entende por que ele até estava... Veja, ele era mais novo, né? Sim. Porém, ele não era filho da esposa de Jessé. Então aí a gente tem um ponto de interrogação que nos indica que ele é filho de adultério mesmo, Davi, foi criado ali, né? Davi é filho. Ah, Eliseu, mas não está escrito explicitamente. Tá bom, Davi era ruivo. Segunda coisa, os irmãos consideravam ele como estrangeiro. Terceira coisa, Davi cuidava do lixo, da casa e das ovelhas. Quando Davi sai para poder se encontrar com Samuel, porque Samuel olha e fala assim, não está aqui. Jessé, você tem mais algum filho? Jessé deve ter coçado a cabeça e falado, eu tenho um menino. Está lá, cuidando das ovelhas. Samuel falou, tu aprontou, né? É bastardo. Traz o menino aqui. Só que é o seguinte, ninguém se assenta na mesa enquanto o menino não chegar. Os irmãos vão buscar Davi. Na volta, os irmãos tentam matar Davi. Por isso que ele fala, guia-me em veredas tranquilas. Conduza-me por veredas tranquilas, por pastos verdejantes. Os irmãos sentem ciúmes por conta do que estava acontecendo? Sem saber exatamente o que... Porque no primeiro momento, o Samuel chega lá falando que ia sacrificar, e ele fala, sacrifica. Porque Deus orientou ele assim. Deus dá uma orientação. Não precisa chegar lá falando que você vai ungir o rei, não é assim que você vai chegar, né? Deus passa um rádio para Samuel e fala assim, Samuel, vai lá na casa de Jessé. Se alguém te perguntar, diz que você vai sacrificar, diz que você vai ofertar. Então, Davi, ele já é ungido. Eu imagino a cena, aquela mesa. E Davi, quando chega na casa, ele não podia olhar para o pai. Porque o bastardo não podia olhar diretamente para o olho do pai, nem para o olho dos irmãos. Ele de cabeça baixa. Sim, senhor. Vem cá, meu filho. Aí ele fala que preparas uma mesa perante os meus adversários. Quem são os adversários? Os irmãos. Aí ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Davi quase morreu. É só ler o Salmo 69. Os irmãos afundaram Davi num lamaçal. E tudo isso aponta para o que Davi passou e aponta também para o que Jesus iria passar. Fico aqui imaginando, a gente fala de bullying. Imagina que o Davi não passava com esses irmãos, né?
Interessante, né? Você quer ver uma coisa, já que a pessoa diz e fala assim, estou passando por um vale de sombra e de morte. Ninguém do Novo Testamento sabe o que é vale de sombra e de morte. Somente Jesus e as pessoas do Antigo Testamento. Por quê? Por quê? Quando uma pessoa que tinha fé, ela morria no Antigo Testamento, a Bíblia fala que um anjo acompanhava ela até o seio de Abraão. Para chegar até o seio de Abraão, ela vai passar pelo vale da sombra e da morte. Então, a fé dela em Deus a fortalecia para passar pelo vale da sombra e da morte até chegar ao seio de Abraão. Igualmente, uma pessoa que não tinha fé, vamos usar a classificação, um ímpio, aquele que não cria em Deus, que não tinha fé, um demônio acompanhava ela até ela passar pelo vale de sombra e de morte e chegar até o lugar de tormenta. Porque no Hades você tem 3 compartimentos. Você tem o seio de Abraão, você tem o abismo e você tem o lugar de tormenta. O seio de Abraão, aquelas pessoas que iam, os fiéis, ou os justos, ou os que tinham fé, antes de Jesus fazer a sua obra na cruz. O abismo, para Satanás e seus demônios. Por isso que o endemoniado gadareno, os demônios falam assim, mestre, não nos lance no abismo, porque não é chegada a nossa hora ainda. E o lugar de tormenta é para aqueles que não criam em Deus, ficavam lá. Hoje, ninguém passa pelo vale de sombra e de morte. Por quê? Porque Jesus já fez esse caminho. Jesus passou pelo vale da sombra e da morte, tomou a chave do inferno e da morte, da mão do diabo. O lugar hoje está vazio. E aí as pessoas, eu passei pelo vale de sombra e de morte. Não. Você não sabe o que é vale de sombra e de morte. Ninguém sabe o que é vale de sombra e de morte. Porque isso é algo espiritual. Fantástico. Vamos lá, vamos entender mais? Eu só queria entender outra coisa. Quando a gente estava falando sobre o tabernáculo e as 3 partes do tabernáculo, a gente parou ali no Santo dos Santos. Então, só para a gente finalizar, quando a pessoa ela entra no Santíssimo, você estava explicando para a gente, ela passa pelas 4 colunas, que significam o equilíbrio. Um equilíbrio. Explica para a gente essas pessoas que entram lá. Primeiro, essa caminhada já vai exigindo também, não sei se eu vou falar mais cobranças ou mais deveres, junto com tudo de bom que vem. Então, também exige um posicionamento, não é verdade? Sim, Jaque. Olha só. Pátio, lugar santo, ou Santo dos Santos, e Santíssimo. Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, você passa pela primeira porta do pátio, o caminho. Você entra no lugar santo, a verdade. Você passa pelas 4 colunas ali, pelo último acesso, vida. Quando você entra no lugar santo, você tem a vida. A Bíblia diz, quem tem o Filho, tem a vida. O ideal não seria que todos entrassem? O ideal seria que todos entrassem. Mas todos não vão entrar, na sua opinião? Eu acho que vai depender daquela pessoa que diz assim, poxa, eu fui salvo. Fui salvo. Eu não quero ficar só aqui, não. Porque isso vai além de salvação, isso tem a ver com a intimidade. Né? Olha só. Aquele que crê na obra que Jesus fez na cruz, que ele morreu e ressuscitou. A Bíblia não fala que você é salvo por Jesus morrer, por você crer que ele morreu. Você é salvo por crer que ele ressuscitou. Perfeito. Uma pessoa pode ser simplesmente salva e não desfrutar da herança. Eu vou pegar o seu exemplo. Aquele que fala mal vai para o inferno. Eu não sou a melhor pessoa para dizer isso, até porque ninguém sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Eu sei que aquele que crê na obra redentora e remidora de Jesus está salvo. Agora, se ele vive falando mal do outro, levantando calúnia, isso e aquilo, é um salvo que não desfruta do reino. É um salvo que não desfruta da herança. Eu posso até me arriscar a dizer que é um salvo miserável. E lá no céu vai ter hierarquia? Essas nossas atitudes, essas nossas obras aqui na terra podem refletir? E aí a minha pergunta não é nem uma hierarquia entre se eu sou maior do que o outro. A minha pergunta é se alguns vão ser mais chegados de Deus. Olha só, Jaque, existe uma vertente teológica que nos últimos 5 anos surgiu no nosso Brasil, que ela aponta. Existem alguns teólogos do nosso Brasil que dizem assim,
Você que serviu as pessoas por toda a sua vida, no milênio, no reino milenar de Cristo, você será servido. Mas aqueles que não serviram em vida, no reino milenar, vai ter que servir os outros. Qual a sua opinião sobre essa teologia? Já que eu ainda estou estudando, eu ainda estou pensando mas nisso. Mas você entende que alguns podem ser mais próximos de Deus ou não? Porque daí eu vou te perguntar sobre o milênio. Não é nosso tema, não ligo. Tenho só um minuto, não briguem comigo. Tenho que ir pro break. Mas, pensando no milênio. Eu já tive aqui algumas explicações de teólogos que explicaram que no milênio, provavelmente, o que vai acontecer quando Cristo reinar aqui nessa terra é que haverá uma hierarquia para que possa haver o reinado. Então, haverão pessoas que vão cuidar de alguns lugares, haverão pessoas que vão cuidar de algumas terras. Você acredita nisso? Alguns representantes de Cristo? Eu compartilho da ideia. Mas não que necessariamente serão mais chegados de Cristo. Assim, pode nos apontar, eu não afirmaria. Mas também é difícil de você afirmar o contrário, porque certo homem está buscando trabalhadores para a sua vinha. E aquele que começou a trabalhar às 6 horas da manhã, recebe a mesma recompensa daquele que começou a trabalhar às 5 horas da tarde. Só que veja, salvação é uma coisa, recompensa é outra, reinar com Cristo é outra. Na minha visão, são coisas diferentes. A salvação é imerecida? Salvação, você foi alcançado. Recompensa é pelas suas obras de gratidão. E em um momento, inclusive, ele vai recompensar cada um segundo as suas obras, né? Ele vai recompensar, claro, ele vai recompensar segundo as nossas boas obras. Segundo as nossas boas obras. Porque a gente vai estar falando só de salvos, dessas recompensas, né? Boas obras. Mas também tem a questão do milênio. Eu falo para você que ainda o milênio, eu estou no primeiro ano da escola bíblica. Eu ainda estou estudando. Eu também antes, então, porque assim, ó, eu fico aqui pensando, eu vou pro intervalo, tá, gente? Mas aí eu fico aqui pensando, com tantos teólogos que eu recebo, e mais os meus estudos, e mais, enfim, que é o seguinte, esse milênio ainda tem muita pergunta para eu fazer, ainda tem muitos temas bíblicos para eu fazer, minha gente. Por quê? Bastante. Vai ser um reinado na Terra. Provavelmente depois terá uma rebelião também, tentarão alguma coisa também. Então eu fico imaginando o livre-arbítrio e vou continuar por aqui. Jaque, vamos... Tá bom, fica pro próximo programa, eu tenho que ir pro intervalo e a gente volta no tema de hoje, tá? O que acontece? O pastor Eliseu Bueno vem aqui, eu quero fazer todas as perguntas do mundo, mas eu chego, eu vou pro break, volto e continuo nas dimensões da eternidade, tá, gente? Não sai daí que eu volto já. Você sabia que a cidade de Filipos, na Macedônia Oriental, foi assim chamada em homenagem a Filipe II? Nos dias do apóstolo Paulo, era uma cidade romana privilegiada devido à sua guarnição militar. Temas Bíblicos está de volta com o pastor Eliseu Bueno, que é pastor, teólogo, escritor e conversa com a gente sobre as dimensões da eternidade. O pastor, a gente já convida para ele voltar mais vezes, tá, gente? Porque aí a gente disseminaria aqui vários outros temas, até porque esse tema que é muito interessante que a gente está falando aqui, traz sim a gente a curiosidade de estudar outros temas. E estudar a Bíblia sempre é bom, né, pastor? Muito bom. Estudar a Bíblia é sempre bom. E uma coisa que eu acho fantástica, voltando até o que a gente falou no começo do bate-papo, quanto mais eu estudo a Bíblia, tanto com os teólogos que eu recebo, quanto com os estudos que eu faço, daí eu vou lá e converso com o meu pastor, e leio livros e tudo mais. Quando a gente tem algo que já foi confirmado no nosso espírito, quanto mais a gente estuda, não é que a gente fica confuso no sentido de duvidar, Não. Nossa, eu não entendi isso, vou estudar mais, quero aprender mais. Mas sobre a nossa salvação, a gente continua com certeza absoluta, a gente só vai ficando mais fascinado. Acho que é mais ou menos isso, né, pastor? A gente fica mais fascinado, porque aí a gente vê que a nossa vida não é... Eu fui salvo. É muito além disso, Se eu fui salvo, agora eu vou alcançar a outros, eu vou salvar a outros. Mas Eliseu, Jesus não salvou a todos? Sim, Jesus salvou a todos. Mas como que aquela pessoa vai ser salva se você não falar para ela? Ela não vai saber.
Entender que a gente pode ter parte nisso, não é fantástico? Nós temos parte, porque nós somos, agora a gente já sabe que nós somos os amigos do noivo. Pois é, isso aí é bom pra gente anotar. E sabe, pastor, uma coisa interessante, eu estava conversando com uma moça que aceitou Jesus e eu conversei com ela, tal, enfim, ela aceitou Jesus e agora está convertida e tal. E daí ela estava me contando já que eu fui na casa de fulana, que foi batizar não sei quem, ela me contou a história, e essa minha amiga de muitos anos, agora que eu me converti, contou que é crente. Eu falei, oi? Aí eu pensei, gente, ela conhecia essa menina há 10 anos, essa menina já podia ter falado de Jesus para ela já podia ter saído daquela vida que ela vivia, que era uma vida tenebrosa, um bando que em bando, era um negócio puxado, droga. E a menina não falou de Jesus, e a menina falou assim, não, sabe o que é? Que como você era de outra religião, eu não queria falar de Jesus para você, para não... Aí eu pensei, obrigada a Deus pela oportunidade de eu poder ter falado. E evangelizado, né? E de alguma maneira ter sido instrumento de Deus, porque eu digo que por menor que possa ter sido a minha participação, é fantástico você ver, olhar e falar, gente, essa pessoa se transformou, isso é sensacional. E eu fico me perguntando como que essa menina ficou calada. Eu não estou julgando, nem tenho contato, nem sei quem é, mas eu fico pensando, ali já podia. E aí, por isso que eu falo que a nossa participação é fundamental, sim. Veja. Deus não vai deixar de fazer a obra dele. Veja, Jaque, é uma filha salva, mas não desfrutou do reino. Ficou com medo de falar de Jesus. Não desfrutou da herança. E quem sabe agora essa minha amiga que tá lá, eu já falei pra ela, né? Fala de Jesus pra ela se converter direito, porque de repente tem uma coisa aí no meio do caminho, Tivemos o episódio da semana passada do nosso, pode contar, por favor. Pneu furar, uma situação que eles vieram de Curitiba de carro, uma situação que quase que impossível de acontecer. Mas o pneu furou. Nos encontramos com o borracheiro, o pai. O resgate não veio, né? Vocês tinham chamado? Não, demorou 2 horas para chegar o resgate. Quando o resgate chegou, eles nos levaram até a borracharia e ali uma complicação porque não tinha o pneu na medida e vamos encontrar o pneu e meia hora nada, 1 hora ali e vai. Quando nós terminamos de pagar o serviço do rapaz... Colocaram o pneu igualzinho do carro, né? A gente disse assim... A gente falou assim, olha, nós somos pastores, nós queremos orar por você. Ali nós levamos aqueles 2, o pai e o filho, a entregar sua vida para Jesus. O filho começou a chorar. Nunca vou me esquecer, o nome dele é Carlos, do pai, e o nome do filho Jonatas. Quem sabe eles estão nos assistindo? Jonatas começou a chorar assim, copiosamente. Eu falei assim, olha, eu acho que eu não vou ver, não os verei mais. Mas eu quero orar por vocês. Vocês deixam nós? Vocês permitem? Não, eu quero. Aí ele tirou o chapéu, posição assim de muita reverência, sabe? E ali eles começaram a chorar, né? Eu entrego a minha vida para Jesus. Eu reconheço que Jesus morreu e ressuscitou na cruz. Agora eu tenho a possibilidade de receber o Espírito Santo. Eu falei, não, você já tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é seu. Ele mora em você. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Jesus vai chamar o teu nome. E ali foi uma oportunidade. Então, nós saímos de lá, eu e o pastor Hernani, que pra gente foi a melhor coisa do mundo. Não tive problema. Pra mim, aquele pneu ali foi justamente isso. A gente poder passar o que nós recebemos. E aí, volto a dizer, é o filho salvo, o filho herdeiro, que não desfruta da herança, ou não desfruta do reino. E isso vai, além do que eu acho que é principal, que é abençoar o outro, mas também tem a ver, não sejamos hipócritas, com a gente poder desfrutar coisas nessa terra. Porque nesse nosso bate-papo, acho que outra coisa que ficou clara é que quanto mais a gente entender a Bíblia, mais a gente vai poder desfrutar, seja de cura, seja de prosperidade, seja do que for, como a gente falou semana passada de finanças com o pastor Hernani, não é mesmo? E aí a gente crer de forma certa. Vou voltar para Isaías 53 e Romanos capítulo 8. A pessoa está dizendo assim, pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é pelas suas pisaduras. É pelo mesmo Espírito que vivificou a Jesus. Você e eu, já que nós temos a possibilidade, todas as pessoas, de acionar lugares, ou de digitar códigos, ou de acessar ambientes, que só a palavra de Deus consegue nos permitir fazer isso. Você quer ver uma coisa? Quero. Gênesis capítulo 15, verso 9. Gênesis capítulo 15, verso 9 diz assim, e respondeu-lhe, toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, 3 animais de 3 anos, uma rola e um pombinho. E tomando-os, trouxe-lhe todos esses animais, partindo-os pelo meio, e pôs parte deles em frente da outra.
mas as aves ele não partiu. Se você ler o verso 1 ao verso 8 do capítulo 15 de Gênesis, você vai ver Abraão, ou melhor dizendo, Abrão, brigando com Deus. Eu não tenho filho, eu não tenho herdeiro, eu não tenho descendente, como é que vai ser isso? São 8 versículos de discussão. Olha a instrução que Deus dá para ele. Deus fala assim, Abrão, vamos parar com essa conversa mole? Me traz uma oferta. 3 animais de 3 anos. Parte eles ao meio. 3 partes de um lado, dos 3 animais, 3 partes do outro. Porque a Bíblia fala que ele colocou uma de frente para a outra. E você vai deixar no meio da oferta a rolinha e a pombinha para você, e você não mate, não sacrifique. O que significa os 3 animais partidos em 2 bandas de 3? Não faço ideia. A parte de baixo significa eu e você, a humanidade. Corpo, alma e espírito. As 3 partes de cima é a divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a pombinha? Representa o Espírito Santo. E a rolinha? Representa a oferta do pobre. E os 3 animais? Representam a oferta do rico. Não importa se a sua oferta é de pobre ou se a sua oferta é de rico. Perdoa. Fica à vontade. Importa que o Espírito Santo precisa estar vivo no meio da nossa oferta. Que fantástico isso. Agora, peraí, quero te fazer uma pergunta baseada nisso e trazendo para os nossos dias de hoje. Eu sei que aí você está contextualizando, mas a minha pergunta é: a oferta, aqui eu estou falando especificamente de dinheiro nos dias de hoje, ela surte também efeitos no mundo espiritual? Eu não estou falando sobre o dízimo como dever, como devolução daquilo que também nem é nosso, né? Dinheiro é espiritual, Jaque. Explica pra gente. Dinheiro é espiritual. Olha só, quando Abrão faz essa oferta, ele dá essa oferta. Porque eu estou te fazendo essa pergunta até porque exatamente isso, no meio de uma discussão, Deus fala para ele, vamos ofertar. Parece estranho isso, né? Isso. Parece estranho. Quando Jesus é apresentado no templo, lá em Lucas 2, José e Maria levam 2 rolinhas. Eu vou fazer um link com esse texto. Por favor. Eu disse que os animais, o cordeiro, o carneiro, aqui o cabrito, enfim, representa a oferta do rico. Aponta para a oferta daquele que é rico. E as rolinhas aponta para a oferta daquele que é pobre. Não interessa se você é pobre ou se você é rico. Interessa que você precisa ofertar, que você deve ofertar, mas que o Espírito Santo precisa dirigir você nesse momento e é Ele quem tem que estar vivo no meio da sua oferta. Porque quando você oferta, o dinheiro fica na terra. A sua atitude sobe. A sua atitude é quem sobe. Mas Eliseu, se José e Maria levam uma oferta de 2 rolinhas que representam a oferta do pobre, quem é a oferta do rico? O próprio Cordeiro, o próprio Jesus. Mas por que eu não posso tirar o Espírito Santo das 2 partes? Porque também, falando de 3 dimensões, o Espírito Santo é o selo entre o Antigo e o Novo Testamento. Se você tira o Espírito Santo, se você tira a revelação da palavra, você não entende a Bíblia. Por quê? 3 mais 1. Não é verdade? Se você não entender essa unidade das 3 dimensões, eu acho que é muito fantástico isso, né? Porque não dá para tirar um, não dá para você falar que o Espírito Santo não está presente. Não existe isso, né? Não existe. O tempo inteiro... Não existe. Eu não sei se eu posso falar os 3, mas o tempo inteiro Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes, não é isso? Você quer... Vamos aprofundar um pouquinho mais Vamos. isso? Eu arrisco a dizer que o tipo da oferta que Abrão entrega para Deus aqui é uma oferta movida. Por que oferta movida? Porque, na minha opinião, ela caminha no tempo. Sabe quando que vai vir o resultado dessa oferta? Quando? Em Gênesis 18. E apareceu o Senhor Jeová a Abraão. Veja, em Gênesis 15 ele é Abrão. Em Gênesis 18 ele já é Abraão. Debaixo ou junto aos carvalhais de Manre,
estando ele sentado à entrada da tenda ao meio-dia. Muitas pessoas, a Bíblia vai dizer que apareceu o Senhor. Os judeus falam que são 3 mendigos. E Flávio Joséfo, ele vai apontar dizendo que são 3 homens. Mas a Bíblia fala que apareceu o Senhor Jeová. Estudamos no primeiro programa, falando sobre Jesus no mistério oculto, que quem aparece aqui é Cristo. Tem uma linha teológica que diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é quem aparece aqui. Interessante. Ou seja, a pessoa ofertou. Abraão ofertou. O resultado da oferta movida dele aparece em Gênesis 18. Porque ele está falando de herdeiro, ele está falando de filho. Deus estava ensinando Abraão a se relacionar com ele por meio da oferta. Por isso que a divindade aparece em Gênesis 18 para dizer para ele, eu recebi sim a tua oferta. E olha só que interessante, gente, eu acho importante a gente falar isso. Deus aqui não está falando sobre o valor da oferta, não. Deus está falando sobre ofertar. Porque às vezes a pessoa fala, mas a minha oferta vai fazer diferença para a igreja? A questão real não é essa. Não, a igreja, Jaque, eu posso ser um pouco incisivo, mas a igreja não precisa de oferta. Concordo plenamente. Porque na igreja existe uma unção apostólica. Tem gente que... Eu já vi, principalmente quando era da igreja de bairro, que eu era muito próximo, eu já vi dias em que a gente pensava, e agora o que vai fazer? Vinha uma pessoa que não era nem cristã, vinha, pegava, pagava as contas, voltava. A gente falava, isso não está acontecendo, gente. Já que a igreja tem uma unção apostólica. Jesus envia a igreja. O suprimento virá, né? Vamos voltar ao nosso pensamento de Gênesis 24. Abraão, quando dispensou Eliezer, dispensou ele sem nada na mão? Não. Não, deu presentes. Deu presente. Deu dom, trazendo para os dias que de ele hoje. Deu Uhum. recurso. Ou seja, quando Jesus envia a igreja, Jesus supre a igreja. A questão é quando nós olhamos a noiva e queremos arrancar recursos da noiva. Eu sei que é polêmico, eu não... Não, mas eu acho que é um ponto muito importante. E, de novo, então, a questão passa a ser... Você também não é porque você acabou de ouvir esse bate-papo que você vai pegar e vai dar o dinheiro que você não tem, vai deixar de pagar. Não, então eu não vou pagar nenhuma conta porque eu vou ofertar tudo. Não é assim que funciona. A menos que Deus mande. Porque eu acredito em coisas... Até porque na Bíblia existe oferta de gratidão, oferta movida, oferta alçada, oferta de sacrifício. Existem diversos tipos de ofertas. Eu vim estar no outro tema, mas não vou não, porque eu tenho só 5 minutos. Que eu lembrei de um negócio que eu conversei em off, mas aí fica para uma próxima oportunidade. Fica para um live, não sei, né? Se ele fizer um live aí, vocês acompanham. Daqui a pouco eu vou passar as redes sociais. Pastor, tem dois tópicos ainda com o número 3 aqui que a gente não citou. Um é as partes da Arca de Noé, as 3 idas e 3 vindas. As 3 partes da Arca de Noé representam Cristo. Cristo, quando nos alcança no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Se nós vamos desfrutar disso que ele fez, é outra coisa. Aí é toda aquela história que a gente já falou. Aí é outra coisa. E as idas e vindas da pomba é muito interessante. Porque tem 2 vertentes teológicas aqui. Se os nossos telespectadores lerem Gênesis capítulo 8, vai ver que ele manda a pomba. E a pomba paira por sobre as águas e não tem como pousar. Isso te remete a algum versículo que no princípio, em Gênesis 1:2, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas? Fantástico. Então, a primeira vinda do Espírito Santo, ou o primeiro trajeto que o Espírito Santo faz, é pairar sobre as águas. Só que ele não tinha onde repousar. Aí ele volta para a arca. Ele volta para Deus, ou ele volta para Cristo, ou ele volta para a reunião da divindade, enfim. Espera mais 7 dias e manda a pomba de novo. Quando manda a pomba, ele traz um galinho de oliveira no bico. Galho de oliveira me remete a Cristo.
Ou seja, o Espírito Santo paira por sobre a face das águas em Gênesis 1. No dilúvio, a partir de Gênesis 6, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor não mais contenderia com o homem. Ele sobe. Quando que o Espírito Santo volta na terra de novo? Para ressuscitar Jesus. E a Bíblia fala que ele volta e traz um ramo de oliveira. Ele traz para Noé. Quando ele traz para Noé, a pomba vai e não volta mais. Quando a pomba vai e não volta mais, é a descida do Espírito Santo em Atos 2. Sensacional! E infelizmente é o fim, porque eu tenho menos de 1 minuto. Eu tenho muita coisa para falar ainda. Pastor Eliseu, por favor, volte mais vezes. Tem seu canal no YouTube também, né? Um dos programas que a gente fez está lá, não é verdade? Tá lá. A gente, infelizmente, a gente não consegue todos, mas a gente tenta alguns também. Alguns programas que o pastor Eliseu veio para colocar nas redes sociais. Quem quiser entrar em contato pode então acessar o canal no YouTube do pastor Eliseu, Eliseu Bueno. Tem o Facebook, facebook.com/Eliseu Bueno, o Instagram, @PR Eliseu Bueno e o e-mail eliseubueno@yahoo.com.br. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Jaque. Um abraço para todos de Curitiba e para todos da sua igreja, viu, pastor? Obrigado. Uma ótima noite. Até logo. Obrigada a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Fica com Deus, uma ótima noite. Até amanhã no nosso programa e até semana que vem aqui no Temas Bíblicos. Tchau.